Fala, meu querido! Sou eu mais uma vez, Titio Lucas Montarroz aqui com você para uma maravilhosa aula de processo penal. Pessoal, se você não me conhece, deveria me conhecer. Vou deixar meu Instagram aqui para você. Meu nome é Lucas Montarroz, estou aqui pelo Monster Concurso, sou bacharel em Direito, professor aqui do Monster de Direito Penal e de Processo Penal. O senhor está aqui porque o senhor se interessou na legenda, claro, o senhor quer fazer Polícia Civil do Distrito Federal, pois é. E isso aqui, pessoal, também vai servir para outras aulas. Então, o senhor poderá e a senhora, vocês poderão aproveitar essa matéria em qualquer concurso, porque essa matéria é batidíssima em concurso público, tá? Conta com o titio para sua aprovação, conta comigo, vamos junto para essa aprovação, vamos junto para essa matéria maravilhosa, vamos destrinchar tudo que nós temos para fazer aqui em prisão em flagrante. Tira esse rostinho lindo meu da tela, pega a sua cafeína, toma seus remédios, sua vitamina, suas drogas farmacêuticas lícitas e vamos para os estudos, beleza? É muita cafeína para dar energia para aguentar estudar, né? Trabalhar e estudar é para poucos. Olha só, nós vamos fazer o quê? Vamos estudar hoje prisão em flagrante. Titio tentou fazer um negócio bonitinho aí, mas eu sei que eu sou horrível na escrita, minha letra é feia, mas vamos estudar prisão em flagrante. Já já nós vamos entender os conceitos da prisão em flagrante, onde ela está localizada, em qual matéria, em qual artigo, onde ela se aplica. Inclusive, eu vou fazer aqui na hora para vocês algumas questões, algumas perguntas, para você não cair mais em pegadinha de prova, beleza? Hoje nosso estudo se resume a isso. Vamos ver prisão em flagrante e os procedimentos do flagrante. Olha só, esse é meu Instagram. Calma aí que eu já deixei para você. @lucasmontarroio0702. Então, @lucasmontarroio0702. Me chama no Instagram e fique por dentro também de coisas para concurso público, questões, dicas e aulas, inclusive, tá? Lives e mentoria. Vamos lá, vamos junto. Segue também, pessoal. Se eu não fizer o merchan, eu vou ser demitido, né? @monster.concurso. Segue o Monster aí também. Minha letra é feia, eu sei, mas dá para você entender. Vamos estudar então prisão em flagrante? Onde nós estamos estudando? Primeiro tópico, primeiro itemzinho. Olha só. Para entendermos, vou colocar alguns itens aqui. Nós estamos no CPP. Nós estamos no Código de Processo Penal. Beleza? A primeira matéria é a matéria processual penal, da prisão em flagrante. O que significa flagrante? Flagrante se essa caneta me ajudar, flagrante significa, vem do latim flagrare. Que significa chama, fogo. Flagrante, pessoal, é o ápice da situação, tá? Ser pego em flagrante é ser pego no ápice da conduta criminosa, é ser pego com a boca na botija, ser pego ainda em chamas, ainda pegando fogo mesmo, ser flagrado ali no momento. Por isso que depois de algum tempo não existe mais o flagrante. Por quê? Porque você não está mais flagrado por nada, tá? Você já passou o momento alto do crime. Olha só, nós estamos estudando o artigo 301 do Código de Processo Penal, beleza? O artigo 301 fala o seguinte: tá, nós entendemos o que é prisão, o que é flagrante. Flagrante é flagrar, ser preso em flagrante é ser preso na hora, cometendo o crime. É quando a polícia passa e você, por exemplo, está com a arma na cabeça da... Você não, misericórdia, né? O ladrão, você vai ser a polícia que vai passar e o ladrão vai estar com a arma na cabeça da vítima, assim. Ou seja, você vai olhar para ele no flagrante, na hora que ele está cometendo, no ápice da ação. Na hora que ele está com a arma na cabeça da pessoa, você passa e aborda ele, prende ele, ele está preso em flagrante. Mas isso aí já é uma dica. Flagrante é só quando eu estou nesse ápice máximo com a arma na cabeça da pessoa? Não, nós temos hipóteses de flagrante. Tem esse flagrante, tem o flagrante que é um pouco depois, tem o flagrante que a pessoa é encontrada. Nós vamos ver todos os tipos de flagrante. Só entenda então que flagrante vem de flagrar e significa fogo, chama. Está no artigo 301 do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal fala o seguinte: qualquer do povo, o povo pode prender quem estiver em flagrante delito,
Deixa eu apagar esses pontinhos avulsos aqui, porque vai ficar muito perto. O povo pode prender quem está em flagrante delito. Eu, por exemplo, eu sou policial penal hoje, aprovado aí em todos os concursos de Minas Gerais, aprovado também na Polícia Militar, na Polícia Civil como escrivão, investigador, na Polícia Penal contratado, na Polícia Penal efetivo e tudo mais. Finge que eu sou um civil, qualquer do povo. Se eu estou passando e vejo uma pessoa no flagrare, no ápice da situação, cometendo algum delito, cometendo algum crime, furtando, roubando, estuprando, ameaçando, lesionando ou matando alguém, eu posso prender ela? Posso. Olha só, qualquer do povo pode prender, pessoal. Qualquer do povo pode, não deve. Se eu entender que não é pra mim, eu não vou arriscar minha vida, não quero entrar naquela situação, eu posso simplesmente ir embora. Então, uma pessoa comum do povo, um cidadão civil, ele pode prender quem esteja em flagrante delito. Já o policial que nós falamos aqui, pessoal, é as autoridades públicas, né? As polícias mesmo, aquele que tem a obrigação de impedir o flagrante, aquele que trabalha com isso. Se eu sou um policial, por exemplo, um policial militar, um policial civil, até mesmo um policial penal ou até um guarda municipal, não é autoridade, não é a segurança pública, mas trabalha, faz um serviço de segurança pública, claramente, tem a obrigação de preservar o patrimônio, de cuidar das pessoas, de cuidar da incolumidade do ambiente. Nesse caso, se eu, um servidor público, uma autoridade policial, estou passando e vejo alguém cometendo um crime, eu posso prender? Não, eu devo prender. Nesse caso, eu já tenho a obrigação de prender, tá? O policial, ele deve, é obrigado. Por quê? Se eu não prender, eu cometo o crime de prevaricação. Caso contrário, caso não prenda, comete prevaricação. Vamos entender o que é prevaricação? Deixa eu ler para vocês aqui no Código Penal. Vamos lá que nós temos tempo. Hoje o estudo é sobre isso, então nós temos tempo para gastar com isso. Código Penal, artigo 318, mais ou menos. Vamos ver qual que é o artigo. Exatamente. 319, olha, por um o titio errou. Artigo 319 fala da prevaricação. Se eu, servidor público, retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício, ou seja, uma obrigação minha, que é prender o indivíduo, por exemplo, já que o artigo 301 do Código de Processo Penal fala que o policial deve prender, se eu deixar de fazer o meu ato de ofício ou fazer o ato, praticá-lo contra a disposição expressa em lei, para satisfazer o meu interesse ou sentimento pessoal, eu cometo prevaricação. Então, no caso, nós estamos aqui no artigo 301, no caso de eu não querer prender alguém só por simples interesse pessoal, para me satisfazer, eu só não quero prender, tô com preguiça de trabalhar, tô com preguiça de ir lá e de me arriscar por isso. Claro, que se for uma situação justificada, né, é minha vida que tá correndo risco, são 10 pessoas armadas roubando o banco e eu, um policialzinho com a arma na mão, nesse caso não cometo prevaricação, porque eu não estou deixando de fazer a minha atividade, não estou deixando de prender alguém em flagrante delito, simplesmente por interesse ou satisfação pessoal, mas sim porque a situação não é viável. Né? Nesse caso, eu tenho várias excludentes. Assim, a minha vida é inexigibilidade de conduta diversa, já que isso aí é outra coisa, isso aí é lá da teoria geral do delito, mas se eu não tiver opção de escolher ali, se eu não tiver outra saída a não ser me omitir, porque senão eu vou morrer, nesse caso eu estou plenamente justificado, minha situação está justificada. Eu sendo policial, então, mesmo eu devendo agir, porque o policial tem a obrigação de agir, se ele vir alguém em flagrante delito, não vou agir porque eu estou justificado, porque eu não tinha escolha, tá todo mundo fortemente armado e eu poderia facilmente morrer. Nesse caso, tranquilo. Mas, em regra, o policial, se ele vir alguém cometendo o crime, alguém em flagrante, tá? Ah, mas o policial, tô passando na rua, policial civil, tô patrulhando ali, né, indo para uma investigação, para uma diligência, eu vi um cara que é criminoso, que é bandido, que eu sei que tem mandado de prisão. Nesse caso, eu tenho a obrigação de ir lá na hora e prendê-lo? Não.
Aqui estamos falando, artigo 301, de flagrante delito. Então, quem está em flagrante delito, flagrário, cometendo ali o crime na hora, ou acabou de cometer, ou está fugindo, alguma coisa assim, aí sim você, como policial, tem a obrigação de intervir nesse crime. Beleza? Esse é o artigo 301 do flagrante. A pessoa comum, qualquer pessoa, ela pode prender em flagrante. Eu, inclusive, pessoal, já prendi um indivíduo em flagrante delito quando eu não era policial. Eu tinha 17, 18 anos, hoje eu tenho 23. Eu tinha 18 anos mais ou menos, estava jogando bola, aí veio uma moça chorando, gritando, socorro, o cara acabou de me roubar. Na verdade, ele tinha furtado ela, né? Ela passando, ele só pegou o celular dela e saiu correndo. Aí ela foi e contou, ele tava com a calça assim, assim, e a gente tinha acabado de ver um cara passando pela gente, eu e mais uns 2, 3 amigos. Aí não deu outra, na hora que ele falou as características, a gente já começou a correr atrás do cara, ele entrou no mato, a gente entrou atrás dele, e no meio do mato, loucura, sem pensar em consequência alguma, conseguimos pegar o indivíduo. Pegamos com a integridade física 100% preservada, tá? Ele já foi, do jeito que ele tava, ele foi preso, nós nem batemos nele, Titio não faz isso. E eu prendi ele em flagrante delito. Eu tinha obrigação de fazer o que eu fiz? Não, mas eu podia. Eu nem sabia disso, eu só fui atrás do vagabundo, eu não gosto de bandido desde cedo. Então eu prendi alguém em flagrante delito na situação de sendo qualquer um do povo. Hoje, sendo policial, eu também já prendi alguém em flagrante delito, sendo policial mesmo no presídio. Então hoje eu cumpri o meu dever, mas antes eu cumpri simplesmente a minha faculdade. Eu posso. Faculdade significa isso, tá? Poder. Algo que é facultativo. Agora, entendemos o que é flagrante, entendemos que estamos estudando o Código de Processo Penal, nós estamos no artigo 301, que qualquer um do povo pode prender, mas a polícia tem a obrigação de prender para tomar cuidado e não ser enquadrado no artigo 319. Vamos estudar então? Vamos para a próxima? Vamos entender as espécies de flagrante. Olha só, entendam o seguinte. Eu tenho flagrantes legais. Espécies de flagrantes legais. Por que flagrantes legais? Porque essas espécies de flagrante que eu vou passar para vocês agora, elas estão previstas na lei. Nós vamos ver na próxima parte agora, que eu tenho flagrantes doutrinários, flagrantes que foram construídos por estudiosos do direito. Esses flagrantes que nós vamos ver hoje, eles foram criados pela própria lei. O Código de Processo Penal não é o que nós estamos estudando? Olha só, deixa eu voltar aqui. Nós estamos estudando o Código de Processo Penal, eu disse aqui, ó. Pois é, esses flagrantes que nós vamos estudar agora foram criados pelo Código de Processo Penal, o próprio legislador trouxe. Porém, existem outras espécies que foram criadas por o doutrinador, então são espécies doutrinárias. Essas aqui nós vamos estudar os flagrantes legais, tá? Os flagrantes previstos no Código de Processo Penal. Eles estão mais especificamente no artigo 312 do Código de Processo Penal. Deixa eu só voltar aqui. Eles estão no artigo 302 do Código de Processo Penal, tá? Artigo 302 do CPP. Só para não passar nada errado para você. Quantas hipóteses de flagrantes legais nós temos? De flagrantes previstos no Código de Processo Penal? Basicamente 3, tá? Nós temos o chamado flagrante real. Vai anotando junto comigo, viu? Flagrante real, ou também chamado de flagrante próprio. Nós temos o flagrante irreal ou impróprio, claro. E nós temos a última, que é o flagrante, na verdade, o flagrante ficto ou presumido, né? Seria a última das legais, é o flagrante ficto ou presumido, que dá no mesmo.
Vamos analisar, então, todas essas hipóteses de flagrante. Beleza? Esse e esse. Nós temos o presumido, o impróprio e o real. São as 3 espécies de flagrantes. Gravem esses nomes, pessoal, porque eles gostam de cobrar bastante esses nomes aí, tá? Eles chamam o primeiro de real, o segundo eles usam mais o nome chamado impróprio e o último eles usam mais o flagrante presumido, tá? Vamos entender então quais são os flagrantes que o artigo 302 do Código de Processo Penal traz. Lembra que eu disse que flagrante é flagrar, é ser pego com a boca na botija? Pois é, mas não somente, não necessariamente, eu só vai ser flagrante quando eu for pego, quando o bandido for pego, apontando a arma para alguém. Quando ele for pego, cometendo o crime. Não é só essa hipótese, nós temos outras hipóteses que a própria lei diz que também será considerado flagrante. Vamos à primeira hipótese, tá? O flagrante real. Quais são as hipóteses de flagrante real? Olha só, flagrante real é aquele que está ou acaba de cometer, tá? Então, se o bandido está cometendo o crime ou acaba de cometer o crime, ele é chamado flagrante real. Ele foi preso em flagrante, sim, um flagrante real. Você, policial civil, está passando na rua, o indivíduo está cometendo. Vamos lá para a primeira parte. Não esqueçam disso, tá? Desse está cometendo, olha. Ele está cometendo. Você passa na rua como policial civil, o indivíduo está com a arma na cara da pessoa pedindo ela o dinheiro. Ele está cometendo naquele momento o artigo 157, o roubo. Então ele está cometendo flagrante real, você vai prendê-lo em flagrante, beleza, é uma obrigação sua. Ou ele acaba de cometer, você passa na rua, o cara apontou a arma, pegou o dinheiro, na hora que ele pegou o dinheiro ou o celular que ele pôs no bolso, que ele foi virar, ou seja, ele acabou de roubar a mulher, ele virou as costas. Ele não estava no ato cometendo, ele já consumou, já acabou de virar as costas. Nem deu tempo dele fugir, porque se ele fugir e for perseguido, é outra hipótese de flagrante. Então, ou ele está cometendo, ou ele acabou de roubar, já virou as costas para correr. Ou seja, ele acabou de cometer. Outro é o mesmo flagrante. Nesse caso, também se chama flagrante real ou flagrante próprio. Tanto o que está cometendo, quanto o que acaba de cometer. Ambos são chamados flagrantes reais. Então, se eu estou roubando a mulher, ou se eu acabei de guardar o celular dela e virei as costas, eu acabei de cometer o roubo, nesse caso, eu estou cometendo um flagrante real. Então, você, policial, pode me prender em flagrante delito. Outro tipo de flagrante é o impróprio. Olha só, é o artigo 302, inciso 2 do Código de Processo Penal, inciso 3, desculpa. Eu não estou, nem acabei de cometer o flagrante impróprio, por quê? Porque quando a gente pensa em flagrante, a gente pensa exatamente, é só naquele cara que está cometendo o crime na hora. Mas não, aquele cara que é perseguido, deixa eu colocar as hipóteses para vocês, tá? As observações. No flagrante impróprio, ele é perseguido. Logo após o fato, então ele é perseguido. Logo após. Em situação. Olha só, 3 observações. O flagrante impróprio, como que é? O cara, ele é perseguido logo após o cometimento do crime. E ele é encontrado em uma situação que o faça presumir, que faça presumir ser ele o autor da infração. É isso que o artigo 302, inciso 3, fala pra gente. O indivíduo é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa. Lembrando que qualquer pessoa pode prender alguém que esteja em flagrante delito. Então ele é perseguido logo após por qualquer pessoa em uma situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Pensa, eu não estou cometendo o crime, nem acabei de cometer, guardei o produto roubado. Não, eu corri, eu fugi. Só que você perseguiu, ou seja, eu fui perseguido logo após o fato. Acabou de acontecer, acabou no sentido assim, né? Foi logo após, porque o que acaba mesmo é outro flagrante. Então eu fui perseguido logo após em uma situação. Qual situação, por exemplo? Olha só, eu fui perseguido logo após o crime, dirigindo um carro em alta velocidade, entrando em contramão, batendo em outros carros, fugindo da polícia. Olha que situação que eu fui encontrado. Então, no flagrante impróprio, eu tenho essas três palavras-chave para decorar, para gravar, que se trata de flagrante impróprio ou irreal. Eu sou perseguido logo após numa situação. Aí, qual situação? Você imagina o cara sendo perseguido após roubar alguém.
Qual situação? Dirigindo um carro em alta velocidade, na contramão, batendo nas pessoas, dando tiro na polícia. Por mais que você não viu o cara cometendo, ele não está, nem acaba de cometer. Você não viu ele roubando, nem acabando de roubar, mas você perseguiu ele logo após uma notícia de roubo. E o cara tá nessa situação, o cara tá fugindo, tá dando tiro, tá entrando em contramão. Poxa, você não vai presumir que é ele o autor da infração? Pois é, essa é uma hipótese de flagrante. Claro, que e se eu prender o cara e depois descobrir que na verdade não foi ele? Aí beleza, você vai soltar, você vai prender ele por estar dirigindo daquele jeito, ou qualquer outra coisa. Mas o indivíduo perseguido logo após, em uma situação que faça presumir ser ele, ou seja, o cara tá numa situação toda errada, dirigindo com, assim, como eu disse, né, entrando na contramão, atropelando pessoas, ameaçando, tentando fugir da polícia, logo você vai presumir que ele é o autor da infração. Esse flagrante é o chamado flagrante impróprio. Pessoal, a dúvida, a confusão muito grande é entre o flagrante impróprio e o flagrante presumido, que é a hipótese do inciso 3 e inciso 4. Essas duas hipóteses que eu trouxe para vocês. O flagrante presumido é bem parecido, são 3 coisas também, mas ele não é perseguido, ele sim é encontrado. Anota desse jeitinho aí para você não esquecer. Ele é encontrado logo após? Não, ele é encontrado logo depois. Aí qual é a diferença de após e depois? Não sei. Provavelmente, assim, é uma discussão grande. Tem coisas no direito que, na verdade, ninguém sabe. Pessoas acham que sabe, às vezes é só um erro do legislador, às vezes é só uma coincidência. Logo depois pode sugerir, nesse caso, que o tempo demorou um pouco a mais, tá? Mas não deixa de ser logo depois, tá? Não pode ser muito tempo depois. Então tem que ser logo. Ou é logo após ou logo depois. Ou seja, não pode passar muito tempo para termos a hipótese de flagrante. No flagrante presumido, então, ele é encontrado logo depois com instrumentos do crime. Instrumentos do... Vocês estão precisando pagar uma aula de caligrafia para mim, né? Minha letra é horrível. Deixa eu marcar para vocês, pessoal, com o marca-texto, para ficar bonitinho igual o outro. Então, esse flagrante impróprio, ele é perseguido logo após, em uma situação louca. O cara tá numa situação totalmente atípica, totalmente estranha, fugindo, dando tiro, xingando, ameaçando os outros. Ou seja, quem tá correndo do jeito que ele tá devendo alguma coisa para a justiça. Então, presume-se ser ele o autor da infração. Outra hipótese é que o cara é encontrado depois com algum instrumento do crime. O artigo fala o seguinte: ele é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis do crime, que faça presumir ser ele o autor da infração. Então, nesse caso de flagrante presumido, ele é encontrado. Ele é perseguido? A viatura está correndo atrás dele? Não. Ele já sumiu. Eu tô na busca por ele. Eu tô entrando aqui, opa, você viu fulano de tal? Você viu fulano de tal? Aí eu entro numa casa e encontro o indivíduo. O indivíduo tá lá deitadão. Ele tá sendo perseguido? Tá fugindo da polícia? Não. Perseguido é a hipótese de cima, é o flagrante impróprio. Nós estamos no presumido. No presumido, ele não está sendo perseguido, no sentido de que tem alguém correndo atrás dele. Não tem. Claro que nós estamos buscando por ele. A gente só encontra aquilo que a gente está buscando. Então, no flagrante presumido, eu estou buscando pelo indivíduo? Sim, mas busca comum. Busca com um cachorro aqui, entrando aqui, batendo na porta. Ô, dona, a senhora viu fulano de tal? A senhora viu fulano de tal? Porque tem um cara com essas características aqui que roubou uma mulher ali. A senhora viu? Não. Chego num lugar, bato na porta, eu encontro, eu não persegui ninguém, eu estou buscando de boa, eu encontrei o indivíduo. Logo depois, ou seja, não passou muito tempo. Tipo assim, hoje mais cedo, um cara alto de roupa vermelha roubou uma mulher. Eu estou buscando ele, não estou correndo atrás dele de carro ou a pé, eu estou buscando por ele. E bato na porta e encontro logo depois, ou seja, algumas horas depois, não é logo após, é logo depois, algumas horas depois, eu encontro o indivíduo deitado no sofá com a arma do crime do lado e o celular roubado do outro lado, ou seja, com instrumentos do crime, com objetos ou papéis que faça presumir ser ele o autor da infração.
Entendeu? Eu não encontro, ele não está em situação nenhuma, ele não está em situação, uma situação que faça presumir ser o autor da infração. Não é uma situação constrangedora ou uma situação louca que ele está fugindo, alguma coisa assim, ele não está em situação nenhuma. Ele está deitado de boa na cama. Só que ele está nessa hipótese aqui com instrumento do crime. Ele estava com o celular roubado, no celular tinha até a foto da mulher. Entendeu? Ele tava com o celular com a capinha da mulher. A mulher falou: eu fui roubada por uma arma grande assim, prata. Ele tava com esse instrumento do crime. Ele tava com a arma do crime com ele. Então, essas são as 3 hipóteses de flagrante. Eu digo 3, pessoal, mas essa aqui obviamente que ela se divide em 2, tá? O flagrante real é um só, flagrante real, mas ele vale tanto para quem está cometendo ou para quem acabou de cometer. Já tirou a arma da mulher, pegou o celular e guardou, acabou de cometer. O flagrante impróprio ou irreal, o cara foi perseguido logo após o crime, ou seja, bem rapidinho já foi perseguido e ele foi encontrado numa situação, ele foi encontrado com o carro batido no meio assim de um monte de pessoa, depois dele ter quebrado um monte de coisa fugindo da polícia. Olha que situação que o cara tá. A de baixo não, no flagrante presumido, ele não tá em situação nenhuma, porque ele não foi perseguido pela polícia não, ele foi buscado. Aí eles encontraram ele em casa, logo depois, com o quê? Com o instrumento do crime. É igual a polícia civil, quando acontece algum crime de roubo, a polícia civil mais a militar fazem uma operação conjunta e sai buscando pelo indivíduo. Eles geralmente estão em alguma chácara, alguma fazenda, a polícia civil ainda buscando, ainda no flagrário, ainda está quente, ainda está queimando, não passou muito tempo, é logo depois. Nesse caso, a polícia civil encontra os indivíduos numa casa bebendo, com um monte de fuzil, com um monte de dinheiro. Olha para você ver, eles foram encontrados logo depois com o instrumento do crime, com um monte de objetos que faz presumir, aqueles objetos que eu olho e falo assim, velho, isso aí foi usado lá naquele roubo, provavelmente esses caras que roubaram. Essa é a hipótese de flagrante legal, meus amigos. Flagrante legal. Claro, pausa esse vídeo aí, copia bonitinho, faz a sua marcação, o seu verde, vermelho, azul, o seu título, faz sua letra bonita e é isso aí. Flagrante legal nós temos praticamente, então, basicamente 3. Real, impróprio e o ficto ou presumido. O real eu tenho o que está ou acaba de cometer, o impróprio eu tenho o perseguido e o ficto presumido, o cara é encontrado de boa depois na casa dele com o instrumento do crime, com a arma do crime, objeto roubado. Show de bola, vamos para o próximo. Acompanhando com vocês aqui no meu PDF para não ficar nada de fora, para eu passar todas as informações para vocês. Agora, meu friend, vamos flagrantes espécies de flagrantes doutrinários. Flagrantes criados por estudiosos do direito. Esses aqui, vocês conseguiram ver, os legais, eles estão previstos no Código de Processo Penal, artigo 302. Esses aqui são doutrinários, então não estão previstos em nenhuma espécie normativa, em nenhum código, porque foram criados por estudiosos, beleza? Vamos lá, vamos entender quais são esses flagrantes. O primeiro flagrante doutrinário é o flagrante preparado ou provocado. Vou escrever para vocês, olha só. Flagrante... Calma aí, deixa eu deixar bonitinho. F de flagrante, vocês já sabem. Flagrante preparado. Ou provocado. Então, se você vir na sua prova, tá? Se você vir, esse é o verbo correto, é a forma correta do verbo, tá? Se você vir na sua prova falando flagrante preparado é tal, e beleza. Flagrante provocado é o mesmo. Ah, flagrante preparado é sinônimo de flagrante provocado. Beleza, é a mesma coisa, tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês aí algumas questõezinhas, vou fazer algumas perguntas para ver se a gente está caminhando junto, se a gente está entendendo. Só falta agora as hipóteses de flagrantes doutrinários. Beleza? Olha só, o que é o flagrante provocado ou preparado? É isso mesmo que o nome diz. Você vai provocar o flagrante, você vai criar a casinha de caboclo, né, para o indivíduo cair. O flagrante provocado é o seguinte, o conceito dele. Ocorre quando o agente é induzido a praticar o delito,
caracterizando verdadeiro crime impossível. Ou seja, você cria o flagrante. É a hipótese da bicicleta. Deixa eu só escrever para vocês aqui. O agente criminoso é induzido a praticar o delito. Exemplo dele é o experimento social da bicicleta. Vocês já viram aquele experimento social de Facebook e tudo mais, que o indivíduo pega uma bicicleta e destrancada, deixa numa árvore, numa praça e fica escondido olhando. Aí ele coloca alguma coisa de choque ou uma corrente escondida. Ele deixa a bicicleta lá, aparentemente destrancada, o indivíduo pega, quando o indivíduo vai furtar, o cara aparece lá na frente. Ou o cara aperta o choque, alguma coisa assim. Pois é, por que eu não posso fazer isso? Que eu não posso criar uma ratoeira, né? Seria maravilhoso. Deixar uma bicicleta lá destrancada e ficar de fora olhando. Quando o indivíduo furtar essa bicicleta, opa, tá preso em flagrante delito. Pronto, crime. Desse jeito, nós íamos tirar todo mundo da sociedade, nós íamos tirar todos os ladrões da sociedade. Olha que ideia genial. Não podemos, por quê? Porque esse caso é uma espécie de flagrante preparado. Flagrante preparado, meus amigos, pelo STF é ilegal. Ele é crime impossível. Deixa eu ler para vocês. Esse caso é o experimento, o experimento social da bicicleta. Olha só a observação. Para o STF, é crime impossível. Crime impossível está no artigo 17 do Código Penal. Deixa eu ler para vocês. O crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Ou seja, eu não vou punir o indivíduo nem por tentativa de furto se é impossível ele consumar aquele furto. Se eu sei que ele nunca furtaria aquela bicicleta, eu não posso punir ele por furto. É o que o STF fala aqui na súmula 145 do STF. Ele fala isso na súmula. Vou ler a súmula para vocês que eu também tenho ela aqui. Titio vem preparado para dar aula. Olha só. Súmula 145 do STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Flagrante preparado, então, meus amigos, panoramazão geral agora. Flagrante preparado é quando o policial ou a pessoa prepara a situação, induzindo o indivíduo a cometer aquele crime. Nesse caso, como o crime jamais seria cometido, porque todo mundo está cercando ali, você que criou o crime, você criou a situação, o crime jamais aconteceria. Nesse caso, o crime é impossível se consumar, já que você que armou aquela cilada. Ah, mas e se o cara conseguisse correr bastante e conseguisse, mesmo assim, mesmo eu tendo preparado, se ele conseguisse fugir com a bicicleta? Isso aí é uma teoria daquelas absurdas que o estudante faz. Não é assim que o STF entende. Não interessa se numa situação ele vai correr demais, vai conseguir ou não consumar. É considerado crime impossível de qualquer forma o flagrante preparado. Então o STF fala na súmula dele que, na súmula dele 145, ele fala que é crime impossível e não vai ser punido o flagrante preparado, que é aquele flagrante que você prepara para o indivíduo cair, beleza? Vamos lá, outra hipótese de flagrante. Já vou até colocar aqui para vocês. Flagrante esperado. A doutrina, então, criou esse tal de flagrante provocado, que é quando você cria a situação de flagrante, você coloca o negócio lá e fala assim, vai, rouba, furta aí. Pode furtar, eu não tô olhando não. Você cria a situação. Se o bandido furtar mesmo, ele vai levar para casa, porque ele não pode ser punido por isso, porque você criou o crime para ele. Se você criou, claro que você nunca deixaria, mas foi sem querer, não interessa. Se você criou, você nunca deixaria ele consumar o crime. Crime impossível do artigo 17 do Código Penal. E a súmula do STF fala
que nesse caso, flagrante provocado é crime impossível, não vai punir de jeito nenhum. Diferente do flagrante esperado, pessoal, eu recebo informações que o crime vai acontecer, eu vou para o lugar e espero. Quando o crime acontece, eu entro e prendo em flagrante. Qual que é a diferença? Vamos lá, tenha em mente essa diferença, isso cobra muito em prova. O flagrante preparado, que é a primeira hipótese aí que nós colocamos, você policial vai criar a hipótese de crime. Você coloca o objeto lá e fala, vai, pode roubar. Você coloca a ratoeira. É uma espécie de ratoeira. No flagrante esperado, não. O cara já ia roubar mesmo. Você só recebe a informação. Você se antecipa. Beleza? Você vai lá e espera o indivíduo roubar. Na hora que ele vai entrar no banco, por exemplo, você recebe uma informação, olha, a quadrilha tal, né, a associação criminosa, que agora não é mais quadrilha, a associação criminosa tal, vai no Banco do Brasil dia tal, aquele Banco do Brasil que fica lá no centro da cidade, e eles vão roubar. Você não preparou nada, não foi você que colocou o Banco do Brasil lá aberto para eles roubarem. Eles já estão indo. O que você vai fazer é se antecipar. Nesse caso, sim. Olha só, o flagrante é super válido. Você pode se antecipar e prender o indivíduo. Esse caso é o flagrante esperado. O policial se antecipa. E prende os indivíduos. Antes nossa, letra horrível. O policial se antecipa e prende os indivíduos antes de cometerem o crime. Flagrante válido, tá? Esse caso é uma ação inteligente da polícia, que recebeu uma informação anônima e antes do crime acontecer foi para lá e aguardou a execução, aguardou o cometimento do crime para prender os indivíduos. Vamos para a última hipótese de flagrante elencados aí pela doutrina. Esse é o flagrante prorrogado. Flagrante prorrogado. Minha letra eu sei que tá horrível. Ou flagrante diferido. Chamado também, isso aqui é um meio especial de obtenção de prova, é um meio de investigação especial, é a ação controlada. Esse flagrante também é chamado de ação controlada. Esse flagrante você vai encontrar, pessoal, isso está normatizado. Esse flagrante, ele é uma criação doutrinária, mas ele está lá na Lei 12.850 de 2013, salvo engano. Ele está lá na Lei de Organização Criminosa. A Lei de Organização Criminosa prevê alguns tipos de investigações diferentes, umas investigações especiais, umas investigações um pouco mais criteriosas, um pouco mais profundas, né? Para desmantelar uma organização criminosa, um grupo de tamanho poder, é necessário um meio de investigação maior do que simplesmente um inquérito, uma investigaçãozinha qualquer. Então eu tenho, por exemplo, a ação controlada, que é uma hipótese, sim, prevista lá na lei de drogas, na lei de drogas também, salvo engano, na lei de drogas também, tá? 11.343. Mas é previsto na lei de organização criminosa, tá? É a ação controlada. Até mesmo a organização criminosa para drogas. Para você entrar dentro da organização criminosa, eu tenho também a infiltração de agentes, que está previsto lá também, não é a hipótese de flagrante, mas infiltração de agentes, também é uma hipótese dessa investigação especial, essa investigação é um pouco diferente, tá? A ação controlada é o que então? É o flagrante diferido.
Tudo que estiver falando diferido, prorrogado, é aquilo que eu estendo no tempo, que eu pauso um pouquinho, que eu demoro mais. Isso é diferir. Ação controlada é o quê? Quando, mediante autorização, o agente policial retarda o momento da apreensão para, em um momento futuro mais eficaz e oportuno, colher provas mais importantes para a investigação. É basicamente retardar a ação policial é basicamente retardar, minha letra é muito feia, retardar a ação policial para fazer uma apreensão maior depois. Precisa de autorização judicial, tá? Precisa de autorização judicial para esse flagrante diferido, essa ação controlada. Vamos lá, hipótese de ação controlada. Vamos usar os exemplos. Eu estou investigando um indivíduo, né, ou então estou passando ali por algum lugar, vamos na hipótese de estou passando, sou policial, estou passando ali, rondando, porque eu sei que tem um indivíduo por ali que é criminoso, conhecido no meio criminoso, eu sei que por ali vende drogas, eu passo com a viatura e eu vejo um indivíduo vendendo drogas. Opa, eu já posso abordar o indivíduo e prender ele por tráfico de drogas, não posso? Só que eu tô vendo um outro carro vindo lá atrás com a mercadoria. Eu penso o seguinte, olha, se eu diferir, se eu prorrogar um pouquinho meu flagrante, ou seja, se eu pausar meu flagrante um pouquinho e esperar e fazer o flagrante daqui meia hora, em vez de eu prender esse cara agora com um pouquinho de drogas, eu vou prender ele depois com toneladas de drogas. Então eu vou diferir, eu vou controlar a minha ação. Em vez de eu agir agora, eu vou controlar a minha ação. Eu vou esperar e vou agir daqui a pouco. É somente isso. Eu não deixo de fazer o flagrante. Eu só pauso um pouquinho. Assim que o caminhão de droga chega, que começa a descarregar, aí eu vou e prendo o indivíduo. Essa é a ação controlada. Precisa de autorização judicial, tá? A lei mesmo de organização criminosa diz que precisa de autorização judicial. Comunicar com o juiz, pedir, deixar que ele permita, né, falar com ele que você está lá na hora, que você já tem hipótese de prender, você não está prevaricando, mas você quer apreender o indivíduo com um pouco mais de substâncias, com um pouco mais de carga, quem sabe prender mais indivíduos. Essa é a ação controlada, muito usada na lei, muito usada em organização criminosa, assim como a infiltração de agentes também, colocar um policial disfarçado lá dentro da organização criminosa. Beleza, meus queridos? É isso aí que nós tínhamos para estudar sobre os tipos de flagrantes, tá? Olha só, qual que é o flagrante irreal? Vamos então, finalizando aqui, só algumas perguntinhas que fica para você. Lembra, vamos revisar e eu te pergunto, flagrante real. Lembra que flagrantes legais, nós temos o flagrante real ou próprio, que são dois. Eu tenho o impróprio ou o irreal. E eu tenho o ficto ou presumido. São 3 flagrantes previstos no Código de Processo Penal. Outros flagrantes eu tenho previstos na doutrina, que é o flagrante proibido, que é aquele flagrante provocado. O flagrante esperado, que eu posso fazer, nós vamos bater daqui a pouco, explicar ele, nós vamos relembrá-lo, né? E esse flagrante diferido, que é a ação controlada. Beleza. O flagrante irreal é aquele em que aquele que eu persigo o indivíduo, o irreal ou impróprio, eu persigo o indivíduo e encontro ele logo após em uma situação. Lembra só, eu tenho o que eu estou cometendo ou acabo de cometer. Eu tenho o outro que eu persigo, que eu vou perseguir o indivíduo e eu vou logo após encontrá-lo numa situação que faça presumir ser o autor da infração. E eu tenho o outro flagrante que eu não vou perseguir o indivíduo, mas eu vou encontrá-lo, o indivíduo de boa, logo depois com o instrumento do crime. O flagrante irreal ou impróprio é esse de perseguir o indivíduo? Exatamente. O flagrante irreal ou impróprio é esse flagrante. Olha só.
Imagina, eu errei, né? Que vergonha. É esse mesmo, eu persegui o indivíduo logo após. Olha só, está certo, eu persegui o indivíduo logo depois com instrumentos do crime. E eu achei ele com instrumentos do crime. Tá correto? Eu persegui o indivíduo logo depois e eu achei ele com instrumentos do crime. Opa, se eu achei ele com instrumentos do crime, eu não persegui, eu encontrei o indivíduo. Então lembrem-se disso, não se confundam com isso. Uma eu persegui logo após e encontrei ele em situação, encontrei ele com o carro batido, tinha dado tiro e tudo mais. O outro eu não persegui, o outro eu só encontrei o cara em casa, logo depois com o instrumento do crime, beleza? Hipótese de flagrante. É permitido pelo STF o flagrante provocado? Se eu for lá, eu crio o flagrante delito, eu coloco o negócio lá pro cara furtar e prendo ele em flagrante. Eu posso fazer essa ratoeira? Não. Súmula 145 do STF, é proibido. É proibido pelo STF, sim ou não? Eu esperar o flagrante, eu receber uma notificação, receber uma informação que vai ter um crime naquele lugar, eu vou para lá e espero, fico de campana, é proibido pelo STF? Não, o flagrante esperado não é proibido, somente o flagrante provocado. Lembrem-se disso, vai olhando no seu caderno aí. O flagrante provocado, súmula 145 do STF. O flagrante diferido, o prorrogado, não é provocado, é o prorrogado. Aquele que eu esperei um pouquinho, eu parei um pouquinho o meu flagrante, ele é permitido ou ele é proibido pelo STF? Ele é permitido, proibido é somente o provocado, o que eu crio, tá? Quantas hipóteses de flagrantes o nosso Código de Processo Penal traz? Quantas hipóteses de flagrantes eu tenho no Código de Processo Penal? Ou seja, flagrantes legais. Eu tenho 3 hipóteses, tá? Na verdade, eu tenho 4 hipóteses, depende do que sua questão vai perguntar. Eu tenho 4 hipóteses, mas uma delas é dupla, que é aquele está ou acaba de cometer. Esse aqui é o chamado flagrante real, beleza? Então, se eu sou um criminoso, estou cometendo um flagrante delito, você policial, você somente pode me prender? Errado, né? Você sabe, você policial, autoridades policiais devem prender quem está em flagrante delito. Dá para fazer na cabeça esse resumão, tá? Do artigo 301 em diante. O povo, qualquer do povo pode, mas não deve, só pode se quiser. Já o policial tem a obrigação de prender quem está em flagrante. O que é flagrante? Flagrante é o flagrare, vai acompanhando o seu caderno aí. Flagrante é o flagrare, né? É a chama, é quando o negócio está quente, está fervendo, tá no ápice da situação. O flagrante, então, ou é quando eu estou ou acabo de cometer, lembra os flagrantes legais? Estou ou acabo de cometer, é o flagrante real. Aquele que eu sou perseguido logo após e sou encontrado numa situação louca lá, carro batido, tiro, que faça presumir ser eu o autor da infração. Ou o flagrante ficto, que é aquele presumido. Eu encontrei o cara de boa, logo depois, em casa, com o instrumento do crime. Eu acho que foi ele que cometeu, porque essa arma foi usada lá no crime, esse celular que foi roubado. Então, é basicamente essas hipóteses de flagrante. Não esqueçam disso. Flagrante é extremamente importante, tá? Qualquer dúvida, pessoal, eu anotei meu Instagram aqui no início. Deixa eu voltar. Olha eu quebrando as coisas do estúdio. Deixei meu Instagram aqui. É isso aí, meu Instagram está em cima para os senhores e senhoras, tá? Sigam lá, sigam também o Monster Concurso. Qualquer dúvida pode me mandar, anotem isso tudo no caderno, pode me perguntar a dúvida, que eu mando para vocês um áudio, eu mando alguma explicação, eu mando uma outra aula para talvez explicando de um jeito diferente isso aqui. Mas não esqueçam dessas hipóteses de flagrante, uma boa aula para os senhores e senhoras, uma boa prova, um bom concurso aí, para qualquer concurso que você for fazer, você vai ter essa matéria e vai lembrar de mim, tá? Valeu, um abraço, tamo junto.